O vídeo da carteira pública do canal vai ser na primeira semana do mês de junho, e isso é o vídeo da carteira pública do canal referente ao mês de maio, que inclusive hoje é dia 26 de maio e eu estou gravando esse vídeo no dia de hoje. Isso porque nas próximas 2 semanas eu vou ter alguns compromissos muito importantes, então eu tô adiantando alguns conteúdos, e eu não postei esse vídeo no mês de maio porque eu achei mais importante falar sobre a minha mudança para fora do Brasil. Se você não viu, assistir esse vídeo para você entender um pouco melhor o que está acontecendo. No vídeo desse mês eu vou fazer algumas coisas diferentes. Não vou falar tanto sobre economia, vou falar mais sobre o ativo da carteira que a gente tem, nossa carteira em si, sua análise geral. E também vou trazer o motivo da Nuinvest tá acabando. A Nuinvest acabou, e agora? Para onde vão os meus ativos? O que vai acontecer com o meu dinheiro, com as minhas ações, com os meus fundos imobiliários? Eu vou perder tudo? Calma. No vídeo da carteira desse mês eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Nós vamos analisar a carteira pública do canal e vocês sabem, de acordo com os outros vídeos, que eu utilizo a Nuinvest para os ativos da carteira do canal. Inclusive, hoje é dia 26/5, então eu ainda estou em maio, não consigo mostrar para vocês o mês de maio finalizado. Mas no mês de junho eu vou conseguir mostrar exatamente isso para vocês na vírgula. A Nuinvest, basicamente, para quem não sabe, é a corretora de investimentos do Nubank. Antes da Nuinvest ser do Nubank, ela se chamava Easy Invest. Essa corretora de investimentos era taxa zero, mas não era muito boa. Eu conheci algumas pessoas que gostavam e utilizavam, mas eu particularmente não gostava. O Nubank, então, comprou a Easy Invest, transformou em Nuinvest. Só que ficou um pouco difícil de relacionar os dois, já que você ainda tinha que ter o Nubank, um aplicativo separado, e a Nuinvest para conseguir ter os seus investimentos. E também a Nuinvest não é um aplicativo muito bom, assim, não é muito completo, você não consegue ver muitas informações. Enquanto isso, os seus concorrentes, a XP, por exemplo, você consegue ter o seu banco XP dentro do mesmo aplicativo da XP Investimentos. O Banco Inter, outro exemplo, você consegue investir no exterior, consegue investir no Brasil, consegue usar o cartão de crédito, que inclusive pontua, tudo no mesmo aplicativo. Faltava o Nubank fazer o mesmo, e foi exatamente isso que o Nubank fez. No dia 7 de maio, então agora nesse mês, o Nubank acabou com a Nuinvest. Ela ainda ia funcionar mais um dia, se eu não me engano até dia 8 de maio, mas a partir daí você só ia conseguir fazer todos os seus investimentos, gerenciar tudo pelo aplicativo do Nubank em si. O que aconteceu então? Os meus investimentos acabaram? Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha investido na Nuinvest? Não. Porque uma corretora de investimentos, ela é basicamente a custodiante dos seus ativos. Seus ativos em si, eles não ficam na corretora. Quando você manda um Pix para a corretora, você compra uma ação da Klabin, por exemplo, os seus ativos não ficam na corretora. Se a corretora quebra, você não perde os seus ativos. Assim como se a corretora acaba, o aplicativo dela em si, você não perde os seus ativos. Tudo está custodiado num terceiro, e esse terceiro basicamente é impossível de quebrar, porque é a bolsa de valores em si. Então, caso você queira, por exemplo, mandar os seus ativos de uma corretora da Rico, por exemplo, para o Banco Inter, ou da XP para Nuinvest, você consegue simplesmente pelo aplicativo hoje em dia fazer todo o processo de transferência de custódia em que os seus ativos saíram da corretora de origem para a corretora de destino. Eu já fiz esse processo algumas vezes, é um processo bem simples hoje em dia de se fazer. Antigamente era um pouco mais chato, você tinha que imprimir, assinar algumas coisas. Hoje, pelo próprio aplicativo, você consegue fazer toda a transferência de custódia, e antes, inclusive, demorava mais, o prazo deles era maior para poder aparecer os seus ativos na outra corretora. Hoje, no dia seguinte, 2 dias, 3 dias úteis, no máximo, os seus ativos já estarão na outra corretora. E não muda nada, os seus dividendos também migram junto, então você vai passar a receber seus dividendos, seus lucros, todos os seus proventos nessa corretora de destino. Claro, é importante ressaltar que você ainda vai receber provavelmente o mesmo mês, se passou da Datacom ou da DataX, os seus dividendos na corretora de origem, mesmo se os seus investimentos não estiverem mais lá. Mas a partir daí, você segura o aplicativo mais 1 ou 2 meses, e aí você já pode migrar completamente apagando o aplicativo do seu celular, finalizando a sua conta na corretora de origem. E o Nubank, ele basicamente só juntou tudo no mesmo aplicativo. Então hoje você consegue ir lá no seu aplicativo, clicar no cifrão lá embaixo, e aí vai ter aparecendo exatamente isso, a opção para você clicar Bolsa de Valores e investir ali em ativos de renda fixa, fundos imobiliários ou em ações. Tudo com taxa zero. Eu achei o aplicativo, inclusive, agora muito melhor do que a Nuinvest era tratada ali,
tinha uma compra e venda bem estranha, você conseguia comprar, mas não conseguia acompanhar direito a rentabilidade, eu achava ruim. A Nuinvest pelo computador era um pouco melhor, mas agora pelo Nubank eu achei um pouco mais otimizado até, então você consegue ver os seus resultados muito melhor. Algumas coisas que podem ser ruins, por exemplo, os seus proventos, seus dividendos, agora eles caem direto na sua conta, o que pode misturar com os outros dinheiros que você já recebe todos os meses ali, por exemplo, o seu salário. Então você vai ter que calcular exatamente aquilo pelo seu histórico de faturas, por exemplo, ou por um Kindle da vida, que é o aplicativo que eu gosto de utilizar, e aí você consegue saber os seus dividendos para poder separar eles e reinvestir, ou colocar no porquinho, ou colocar numa caixinha do Nubank. A economia mundial, ela teve sim vários acontecimentos importantes, mas eu preferi fazer um vídeo um pouco diferente hoje da carteira pública do canal em si, e o que a gente vai fazer agora é ir diretamente para o Kindle para que a gente possa analisar, inclusive, o desempenho da nossa carteira até agora. Já estou aqui na carteira, então, do Investindo Direito, que é a carteira pública do canal. A gente tem um valor aplicado de R$ 3.800 e um saldo bruto de R$ 4.600. O saldo bruto ele contabiliza toda a rentabilidade de ganho de capital que nós tivemos até agora, com as oscilações de sobe e desce dos meses desde que a carteira começou. A gente tem um acumulado, então, nos últimos 12 meses de quase 50% e uma rentabilidade desde o início de 51,69% em cima do valor aplicado todos os meses contadinhos. O Kiva ele deu uma mudada, então a gente consegue ver mais informações, por exemplo, a nossa maior classe de ativos, R$ 1.629 em ações. E a gente tem ainda a meta de R$10.000, que sim, nós vamos atingir isso até dezembro de 2024. Eu vou ter que aportar mais em alguns meses, mas a gente vai alcançar isso sim. Aqui no mês de maio, a gente tem a nossa carteira rendendo, então, 4,21%, o que é bastante coisa, já que o IFIX, por exemplo, ele está caindo. Eu posso sincronizar aqui a carteira para a gente ver também o Ibovespa. E o Ibovespa também está caindo, então a gente está ganhando dos dois benchmarks. O Ibovespa é basicamente o índice de referência para o desempenho das ações, e o IFIX, ele é o índice de referência para o desempenho dos fundos imobiliários. E a gente tem as duas classes de ativos na nossa carteira. Então é importante a gente ver o desempenho referente aos dois. Outro muito bom da gente ver também é o CDI, 0,63%. Rendeu esse mês, então a nossa carteira rendeu muito mais do que isso também. Temos um ganho de capital no mês de maio até agora, a gente não fechou o mês ainda, de R$ 194, mas eu sei que a gente já recebeu todos os dividendos desse mês. Então a gente vai conseguir ver isso também na hora que eu for ali para casa dos proventos. O mês de abril fechado, tivemos um mês negativo, com uma queda maior referente ao Ibovespa, né? Então 13,9% perdemos de queda da carteira e 1,69% foi o Ibovespa. Eu não liquidei, eu não vendi nada, então isso aqui não aconteceu. Basicamente mantive o que eu já tinha de patrimônio, que são os números, a quantidade de ativos. Esses ativos eles oscilam, e em alguns momentos eles oscilam mais para mais, em alguns momentos oscilam menos para menos, mas é oscilação de mercado e como essa é uma carteira para longo prazo, eu não vou me importar nem um pouco com isso aqui. No mês de março, então, a gente teve uma rentabilidade de R$ 228 de ganho de capital, uma carteira tendo um desempenho bem positivo, inclusive frente ao Ibovespa, que caiu naquela época também. Então a nossa carteira, no geral, está indo muito bem. Se a gente então vai para a classe de ativos aqui, a gente consegue ver as nossas ações, Bradesco, Sanepar, Santander, Copasa e Taesa, sendo a nossa única ação negativa o Bradesco, que é um banco incrível, que eu gosto bastante, e que é um banco que, inclusive, eu vou abrir aqui ele no Estados Invest. Esse é um banco bastante famoso que as pessoas gostam bastante de utilizar no Brasil. Ele está dentro dos cinco maiores bancos que existem no Brasil hoje. E o Bradesco, apesar dessas oscilações de mercado, representação de lucros, né, de acordo com os trimestres, ele ainda é um banco que tem indicadores muito bons. Por exemplo, ele está extremamente barato, com um PVP abaixo de 1, então ele está abaixo do seu valor patrimonial, preço de mercado. Ele tem liquidez de corrente, por exemplo, essa liquidez de corrente, ela significa quanto o banco tem de caixa para poder pagar dívida caso seja necessário. E ela tem liquidez para isso, ela tem R$ 11 aproximadamente para cada R$ 1 de dívida, o que é bastante coisa. Então é um banco que está preparado e que tem grandes resultados. Se a gente analisa nos últimos 5 anos, ele ficou mais estabilizado, só que ele paga dividendos, ele paga proventos, e é um banco que eu acredito que tenha potenciais de crescimento proporcional ao Santander, e claro, diferente do Itaú, que é um banco que já é muito grande, crescer é um pouco mais difícil. Então eu gosto bastante desse banco, eu vou manter ele na carteira. Ele tá sim num momento muito bom, inclusive, para aportar mais agora, porque ele tá em um dos menores preços que teve aqui no último ano, por exemplo.
Mas esse mês a gente não vai aportar em específico nesse ativo. Voltando então aqui para o Kinvo, a gente consegue ver a Sanepar, os outros ativos que são ótimos, inclusive eu estou em Curitiba nesse momento, e a Sanepar é a empresa de saneamento básico do Paraná. E aqui em Curitiba ela tem uma baita empresa que eu achei bem legal de ter passado lá na frente, nunca visitei, mas a Sanepar é um serviço muito bom, muito bem prestado, muito bem administrado, e é um órgão estatal, né? Um órgão público que eu acho interessante ter na minha carteira. Eu tento fugir de alguns outros ativos de órgão público, por exemplo, a Petrobras, mas eu gosto de alguns ativos públicos, por exemplo, a Sanepar, que tem uma boa administração e gestão. Santander é outro banco da nossa carteira, que tem um desempenho muito bom de rentabilidade, também nos paga dividendo. Todos esses ativos, na verdade, pagam. A Copasa, 20% de rentabilidade, também muito bom. A Taesa também. Indo para os nossos fundos imobiliários, a gente tem os dois fundos imobiliários da carteira, que é o MXRF11 e o XPML11. Os dois ativos, então, eles estão positivos também, nos pagando dividendos todos os meses, também ganhando bastante valorização de capital. Se a gente olha, por exemplo, o XPML11, a gente vê que o nosso preço médio é de R$106, sendo que a última cotação é de 115. Então, além da valorização do ativo, a gente recebe todos os meses esses dividendos aqui, ó, que vão pingando na conta e complementando a renda caso seja esse o objetivo, né? Aqui, no caso, eu só reinvisto mesmo. E o outro ativo que puxa muito a nossa carteira é o Bitcoin, que está bem lateralizado recentemente. Ele oscila 10%, sobe para mais, para menos, que é basicamente o que o Bitcoin faz naturalmente. Mas é um ativo muito bom para o longo prazo e que eu não vendi nada ainda, nem na minha carteira pessoal, nem na carteira pública do canal, e não pretendo fazer isso. Ele teve uma valorização até agora de 185% somente na carteira do canal. Isso é algo extremamente interessante porque puxa a nossa carteira inteira como um todo para cima. Apesar de todos os ativos estarem positivos, né? Somente com a exceção ali do Bradesco, que é o único ativo negativo da carteira. Se a gente olha aqui também os nossos CDB e o nosso pré-fixado, a gente vê que o CDB está chegando muito mais perto do pré-fixado de rentabilidade. Eu tenho esses ativos somente para referência, para a gente ver como o pré-fixado oscila pela marcação ao mercado frente ao CDB, que tende a ter uma rentabilidade progressiva bem linear, diferente do pré-fixado, que oscila de acordo com a taxa de juros e o preço do título. Então oscila basicamente igual a uma renda variável. E ele tinha disparado muito na frente do CDI, dos CDBs, só que agora, com essas oscilações econômicas, macroeconômicas, geopolíticas, gestão política, a gente vê ele já quase empatando com o CDB de rentabilidade pelo mesmo período, já que eu comprei os dois ativos no mesmo dia. Indo então para análise da carteira, e aqui a gente consegue ver que a nossa carteira ganha da inflação, ganha do Ibovespa, ganha da poupança, é algo muito legal de se analisar. A gente já pode ir direto aqui para ganho de capital e ver que a gente teve um ganho de capital até agora de quase R$1.000 desde o início da carteira. Lembrando que esse ganho de capital ele contabiliza tanto a valorização dos ativos quanto os dividendos que a gente recebe aqui no total. Então eu posso pôr aqui do início e a gente consegue ver exatamente isso. A gente teve uma aplicação de 3.800 com proventos até agora acumulados de R$171 e o rendimento de 826 com a valorização dos ativos, por exemplo, o MXRF, que eu mostrei para vocês, que o nosso preço médio é 106, sendo que o preço que está hoje no mercado é 115 e alguma coisa. Então, se a gente desce aqui, a gente consegue ver no mês a mês que a nossa carteira tem sim alguns meses negativos, totalizando 2. Eu ignoro sempre aquilo lá embaixo, porque foi exatamente quando eu comprei, o pré-fixado deu uma oscilação ali, mas colocando esses dois, o mês de janeiro e o mês de abril, a gente contabiliza positivo com certeza todos os outros meses somados, apesar desses 2 meses negativos. Em algum momento a gente vai ter provento suficiente, por exemplo, para conseguir contabilizar e equilibrar esse rendimento negativo da carteira. E é muito legal ver isso, por exemplo, aqui em janeiro a gente rendeu menos 29,68, mas recebemos 19 de proventos, então foi só menos 9 de ganho de capital. Isso é legal de ver o equilíbrio que faz ter ativos bons que pagam dividendos, que tem estabilidade de crescimento, por exemplo. Inclusive, já vamos indo direto para os proventos, a gente vê que o nosso mês de maio foi o melhor mês da carteira até agora. A gente tem aproximadamente R$4.800 investido, no total, contabilizando já a rentabilidade, né? Eu posso até voltar aqui no resumo para a gente confirmar isso, R$4.600 de saldo bruto, e a gente recebeu aproximadamente R$46,54 esse mês somente em dividendo. Claro que aqui acumulou todas as empresas que pagam trimestralmente, mas foi o melhor mês da carteira até agora. Antes tinha sido dezembro com R$29, e a gente já está com o preço médio de dividendos de 13,23, que é o objetivo, estar acima de 2 dígitos, e em algum momento chegar acima de 3 dígitos,
até passar de 4, 5 e assim por diante. O nosso Region Cost já está em 4,52%. Isso aqui vai subir todos os meses, de acordo com os ativos da sua valorização e a sua rentabilidade, né, todos os meses de dividendos. Basicamente, esse índice é quanto a gente teve de retorno até agora, proporcional ao quanto a gente pagou da empresa com os proventos, né? Que o yield on cost seria referente aos dividendos. Se a gente olha aqui embaixo, a gente vê que o MXRF é o ativo que mais nos paga o dividend yield, né? De 7,28%, isso é muito legal. Depois, XPML11 são fundos imobiliários, né? Então eles pagam mensalmente, eles têm uma frequência maior, o yield on cost deles vai ser maior, 7,12% no XPML. E aí da Copasa, 11,55%, só que pagou um pouco menos de dividendo acumulado. A Taesa 6,64%, depois o Santander e depois os outros ativos da carteira, que seria o Bradesco. Se a gente vem aqui para projeções, a gente consegue ver aqui também no cenário pessimista, a nossa carteira sobe, ela cai um pouquinho, mas ela já volta a subir, o que é muito legal de se analisar, mas isso aqui é só uma referência de projeção, não é uma garantia de nada. E se a gente olha o extrato, a gente vê exatamente os dividendos que caíram e pingaram na conta todos os dias do mês de maio. Então foi desde o dia 2 de maio até agora o XPML11, no dia 24, pagando o último dividendo que a gente recebeu no mês. Basicamente, essa foi a análise da carteira desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aí a gente não falou muito sobre economia de um modo geral, mas a gente conseguiu entender um pouco melhor sobre a Nuinvest, para que vocês tenham um pouco mais de calma, vocês que têm investimentos por lá. Tudo migrou para o Nubank, é bem tranquilo de administrar pelo Nubank. E caso você queira sair do Nubank, você pode mandar tudo para o Banco Inter, para Rico, para XP, para a corretora que te faça ficar mais tranquilo com a administração do ativo em si. Lembrando, se a corretora quebra, você não perde os seus ativos. Se ela quebrar, basicamente você vai ter que pedir a transferência de custódia desses ativos para outra corretora, que é só uma custodiante dos seus ativos em si. A única coisa que você pode perder da sua corretora caso ela quebre é o dinheiro que você tem parado na corretora, não em formato de ativo. Aquele dinheiro você pode sim acabar perdendo caso ela quebre. Então coloque somente o valor que você vai aportar, compre os seus ativos e eu sugiro tirar a diferença e colocar em um banco que você confie, por exemplo. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou e gosta dessa carteira, de acompanhá-la todos os meses, deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo. Eu não vou aportar nessa carteira ainda esse mês, mas lembre que a gente vai atingir a meta de 10 mil no final do ano, eu só vou ter que aportar muito mais nos próximos meses. Mas ainda assim, é muito bom a gente ver que mesmo quando a gente não está aportando, a gente consegue ter ótimos resultados com a carteira. Por exemplo, o melhor mês até agora com proventos R$46, o que é muita coisa. Assisti esse vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na minha vida e por que eu vou mudar de país. Eu te vejo nele e tchau.